Jorge Sampaoli não deve aceitar a proposta do Santos. O Peixe ainda deve se reunir com o staff do treinador argentino e também com o próprio Sampaoli para tentar reverter essa situação, mas o que foi passado pelo staff do técnico é de que ele não deve aceitar assumir o Peixe neste momento. Então vamos trazer algumas informações sobre isso e também, sem Sampaoli, o Santos volta à estaca zero, visto que o único nome que o Santos negociava desde segunda-feira, quando oficialmente demitiu Pedro Caixinha, era de Sampaoli. O Santos que tentou Renato Gaúcho, pediu para ele esperar, não fechar com ninguém, mas ele acabou fechando com o Fluminense. Depois tentou Tite, Luiz Castro e Dorival Júnior, também não conseguiu convencer esses profissionais e aí acabou entrando em contato com o Sampaoli. Como a gente tinha trazido aqui em outros vídeos, na segunda-feira houve um otimismo muito bom do Santos e do próprio Sampaoli de que essa negociação poderia acontecer. O Sampaoli tinha uma ideia do elenco do Santos, porque o Santos entrou em contato com ele no final de 2024, quando o Santos já estava discutindo a não permanência de Carille, então ele já tinha uma ideia de como era o time do Santos. Tivemos mudanças, é claro, algumas peças saíram, outras peças foram trazidas, né, inclusive pelo novo CEO do Santos, Pedro Martins. Então ele tinha uma ideia, inclusive até mesmo jogadores que ele conhece, como o próprio Neymar, que ele já enfrentou, como Pituca, Soteldo, Luan Pérez, que são nomes que trabalharam com ele na primeira passagem lá em 2019. Só que também tivemos a entrevista do CEO do Santos, Pedro Martins, na última terça-feira, onde ele falou sobre diversos assuntos, né, sobre a situação do Santos. Deu algumas cutucadas em relação a não dar a chave do CT para treinador, sobre que o Santos não é momento de esbanjar financeiramente, né, que tem que ter cautela. E isso também, de uma certa forma, incomodou o staff do Sampaoli, do próprio técnico. Só que, além disso, o Sampaoli também entende que não seria o momento ideal de assumir o Santos por conta da análise mais profunda que ele fez do elenco do Peixe. Porque desde os primeiros contatos, lá de segunda-feira, a equipe do Sampaoli e ele próprio foram buscar informações do elenco do Santos, ver as qualidades, as carências desse elenco e chegou-se à conclusão de que vai precisar contratar em bom número para ter um time mais competitivo. Em uma primeira avaliação, São Paulo entendia que dava para dar conta do recado com esses atletas. Só que depois foi de forma mais criteriosa avaliando o elenco do Santos e chegou à conclusão de que para assumir o Peixe, o mais prudente seria no meio da temporada, quando o Campeonato Brasileiro é paralisado, teremos ali a disputa do Super Mundial e também a janela de transferência que você pode contratar, né, atletas de fora do país, você pode reforçar o seu plantel. Mas vamos trazer também algumas informações aqui do Globoesporte.com, matéria da Ana Canhedo e também do Caê Mota, que fala o seguinte: Santos paralisa a negociação após Sampaoli manifestar desejo de trabalhar só no meio do ano. E aí a matéria começa falando o seguinte: Santos e Sampaoli têm negociações paralisadas. O argentino, por meio de seu staff, sinalizou ao clube que prefere assumir o time na janela de mercado do meio do ano, justamente para garantir a possibilidade de investimento imediato para capacitar o elenco. Por isso, não há como se chegar a um denominador comum. Só um parênteses aqui, tá? Nessa reunião que o Santos teve com o Sampaoli na segunda-feira, com a presença do Marcelinho também e do assessor da presidência, Júnior Bozella, e Marcelo Teixeira também, né, conversou com o Sampaoli, foi comentado que o Santos também pretende ir ao mercado no meio do ano. Tem sempre aquelas peças que a gente cita aqui que o Santos deve procurar alguma peça para brigar, para ser titular, uma peça para ser opção no banco, enfim, que é lateral, volante e zagueiro. São 3 posições que o Santos já definiu que precisa se reforçar. Então o Santos meio que deixou isso claro também para o Sampaoli. Olha, a gente sabe que tem posições que a gente precisa se reforçar.
Só que dá a entender que o Sampaoli não confia tanto nesse elenco para chegar até o meio do ano. Entende? Entende que precisa de forma imediata já dessas contratações para conseguir fazer um bom trabalho. E aí a matéria continua. A ligação mais recente entre as partes ocorreu nesta quarta. Não houve uma recusa definitiva, mas o entendimento é de que não haverá sucesso na negociação em que pese a boa relação entre Teixeira e Sampaoli. Essa boa relação de Sampaoli e Marcelo Teixeira acontece desde a passagem dele lá em 2018, 2019. Que o Marcelo Teixeira ele era presidente do Conselho Deliberativo do Santos e muitas coisas que ele não concordava da gestão do Pérez, ele acabava consultando o Marcelo Teixeira, que era meio que um ponto de equilíbrio nessa relação também de Pérez e de Sampaoli. Então essa boa relação entre o mandatário do Peixe e do treinador argentino se dá por conta disso lá daquela primeira passagem, tá? E aí a matéria também continua falando o seguinte: Sampaoli não se encaixa no projeto esportivo do Santos neste momento. O argentino sinalizou a necessidade de contratar uma lista de jogadores, movimento que o clube não tem condição de fazer. Então, assim, o Santos entende que precisa se reforçar, mas eram peças pontuais, né? Inclusive, o que fala aqui a matéria, que diz o seguinte: o Alvinegro entende ter reformulado bem seu elenco para 25 e quer aproveitar a próxima janela para fazer contratações pontuais para posições bem específicas, como a defesa, né? Trouxe aqui para vocês lateral, volante e também zagueiro. E outra coisa, né? Foram 11 contratações que o Santos acabou realizando, sem contar a principal delas, que é a contratação do Neymar, que o Santos também negocia essa extensão de contrato com o jogador. E aí a matéria também fala: o argentino foi o único treinador procurado diretamente pelo presidente Marcelo Teixeira até o momento. A diretoria tem um perfil desenhado para o substituto de Caixinha, mas ainda não conseguiu um nome de consenso para o cargo. O perfil desejado fala sobre um nome de personalidade moderada, boa variação tática em campo. O argentino, que já teve problema de relacionamento no Atlético e Flamengo e no próprio Santos, e até com o Lionel Messi quando esteve no comando da seleção argentina, ficou distante. Sampaoli foi procurado após contatos do staff santista com Tite e Dorival. Nenhum quis avançar nas conversas. Ou seja, basicamente voltamos à estaca zero sem esse treinador, né? Com essa recusa praticamente oficial de Sampaoli. Nájila, podemos ter uma reviravolta? Não vou descartar. Até porque o Santos e o próprio staff do Sampaoli entendiam que esse acerto poderia acontecer por conta da conversa de segunda-feira. O Sampaoli falou sim que deseja voltar a treinar o Santos, que gosta muito do clube, gosta muito da cidade, da torcida, né? Se deu muito bem naquela primeira passagem. Mas, na terça-feira, após entender um pouco mais o elenco, até mesmo a questão das declarações do CEO, e conversando com algumas pessoas, né, porque eu falei na live que eu fiz hoje mais cedo, que estava meio confuso, porque tinham pessoas que me falavam que, de uma certa forma, as declarações do CEO do Santos fez com que o Sampaoli ficasse confuso, e também que a análise do Sampaoli do elenco também não deixou o Sampaoli tão confiante assim de que ele conseguiria fazer um bom trabalho. E o Sampaoli quer fazer um bom trabalho porque ele vem de um péssimo trabalho lá no Rennes da França, onde ele não conseguiu ter uma sequência de jogos, de vitórias, né? 10 jogos, foram 3 derrotas, 3 vitórias e 7 derrotas, né? Um time que estava muito mal no campeonato francês, não conseguiu ajudar e acabou sendo demitido. Então o Sampaoli entende que para ele assumir um novo clube agora, tem que ser tudo muito bem planejado. E ele não entende que o Santos tem esse perfil, tanto de opções no elenco, como também na questão da direção. Porque, por exemplo, o Pedro Martins não participou da reunião com ele na segunda-feira. E aí o Pedro Martins falou sobre gestão, falou sobre escolha de técnico na reunião de terça. Deu algumas indiretas e tal, mas o ponto é, como que o CEO não participa de uma reunião e tem esse posicionamento, né, sobre a própria gestão? Porque, querendo ou não, uma coisa está relacionada à outra.
E lembrando, né, o Pedro Martins foi quem trouxe o Caixinha. Foi uma indicação direta dele. Ele convenceu o Caixinha de vir para o Santos. E por que ele não participou dessa reunião com o Sampaoli? Então, tudo isso, todo esse combo que a gente está falando aqui para vocês, pesaram nessa decisão inicial do Sampaoli de, opa, será que eu vou ter respaldo? Será que eu vou ter um elenco que eu vou conseguir fazer ser competitivo? Será que não é melhor eu falar pro Santos que eu aceito assumir só no meio do ano? Só que aí você é o Santos. Não é arriscado você esperar o Sampaoli até o meio? Porque tem dois cenários. Ou você espera o Sampaoli e você afunda de vez, né, nessa espera de um novo técnico. Ou você mantém o César Sampaio ou um outro técnico da base, enfim, e esse técnico dá jeito. E aí como que você tira esse cara pra colocar o Sampaoli, que aí, de uma certa forma, mesmo com uma boa vontade da diretoria, da torcida, não é uma certeza, né? Porque pensa, se o César Sampaio fizer o time do Santos jogar bem, tá vencendo todas, como que no meio do ano você tira ele pra colocar o Sampaoli e, entre aspas não, né? Basicamente começar um trabalho do zero. Você entende? Não faz muito sentido. Então, pra mim, ou o Sampaoli assume agora, ou então tchau. Procura outro treinador. E quem que vai ser esse técnico? Porque a informação também que a gente consegue é que várias pessoas da diretoria, várias pessoas no entorno do Marcelo Teixeira vão apresentar sugestões, listas de treinadores que podem assumir o Santos. Tanto treinadores que estão empregados, como treinadores que estão sem clubes. Então, como que vai ser essa curadoria do Santos em busca do novo técnico? O CEO do Santos vai participar dessas reuniões, dessas escolhas? Vai ter um peso importante? Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos sobre essa questão de treinador. Sampaoli ainda não é uma situação que já mudou de página, apesar de muito bem encaminhada para que ele não venha, tá? Mas ainda deve ter uma última conversa para tentar ter um entendimento de que ele possa vir para o Santos, tá? O Santos ainda deve tentar essa cartada final, mas tá encaminhado para que não venha neste momento. Mas é futebol, as coisas mudam de um dia para o outro, de uma hora para outra, qualquer coisa a gente avisa aqui para vocês, tá bom? E me conta aqui nos comentários qual seria o seu nome preferido após as recusas de Dorival, Tite, Luiz Castro, Sampaoli. E aí, quem você gostaria que assumisse o Santos? Me conta aqui nos comentários e até a próxima.